Vamos continuar, né? Mais uma vez, desculpe os vídeos parcelados, mas é o que nós podemos fazer para ficar um pouquinho melhor, tá? No que eu comecei a perceber o outro dessa forma mais integral, e evidentemente a vida também, o entorno também, a própria terra, né? A gente vai percebendo que a terra também tá diferente, né? Ela tá se movimentando, ela tá mudando, né? A gente percebe isso. E aí, algumas pessoas foram chegando para mim, tá? Apesar, né, de eu já ter atendido idoso, adulto, mas na psicopedagogia, assim, o forte do meu trabalho em termos de procura são crianças e adolescentes. E assim, alguns adultos jovens, tá? Eu fui percebendo o seguinte, que para 60%, digamos assim, dessas pessoas que vinham para um trabalho comigo, muita coisa que eu tinha aprendido, que eu já fazia há anos, não funcionava, né? A escola não atendia. As famílias perdidas, sem saber, assim, como agir com aquela pessoa, tá? O que eu também fui percebendo? Que aquilo que era apontado como dificuldade, que por isso essas pessoas chegavam para a psicopedagogia, não eram dificuldade, gente. Não era dificuldade cognitiva, não era dificuldade pedagógica, ou seja, a escola fazia de um jeito que não atendia aquele sujeito, tá? Não tinha, assim, grandes problemas emocionais, ou seja, não tinham grandes problemas familiares que pudessem afetar, né, aquelas pessoas. Eu fui percebendo o seguinte, aquilo tudo que eu estava começando a estudar, eu comecei a ver na prática, que realmente eram seres, né, com características muito próprias, diferentes. A gente não diz tanto assim, nossa, a criança de hoje não é mais como a criança de 5 anos atrás, né? Até o ano 2000, a gente colocava muito assim, pelo menos na área educacional, né? Olha, gente, a criança de hoje não é mais como a criança de 20 anos atrás. Hoje está reduzindo cada vez mais, né? Daqui a pouco a gente nem vai mais poder falar que a criança de hoje não é mais como a criança de 5 anos atrás. A gente daqui a pouco vai dizer que a criança de hoje não é mais como a criança de 1, 2 anos atrás. Isso se chama evolução, tá? Então, quando eu comecei a receber essas crianças, esses jovens com essas características tão peculiares, inclusive é tão interessante, gente, que alguns, não todos, até a fisionomia, né, era diferente. Olhinhos mais afastados. Olha, sabe aquela beleza diferente, mas uma beleza ímpar, né? Eles são mais alongados. É muito interessante. Quando a gente for falar um pouquinho de cada um deles, eu vou tentar ilustrar para vocês, tá? Trazer alguma imagem, alguma coisa assim, tá? E aí, acreditem se quiser, algumas respostas que eu buscava, digamos assim, nos meus compêndios da ciência da educação, da psicopedagogia, da psicologia, da neurociência, eu fui achar nos meus estudos holísticos uma melhor maneira de atender essas pessoas, tá? E foi justamente aí quando eu comecei a ver o quanto o conhecimento holístico do outro, tá, contribui para tratar o outro de uma forma integral, como também a gente começa a ter respostas muito mais abrangentes. Quando eu digo muito mais abrangentes, é muito mais fora do que compõe este corpo aqui, a mente que tá aqui, tá?
eu estou falando das síndromes e dos transtornos como autismo, né? Depois eu vou trazer para vocês, é claro que tem que ter um tratamento alopático, sim. Também falaremos sobre isso, mas só para adiantar, muitos autistas, né, são seres cristal. Falaremos sobre isso depois, tá? Transtorno de atenção, o transtorno positivo desafiador, bipolaridade, ou seja, oscilação de humor, né? Mas é aquela oscilação extrema, né? Que sai da euforia para depressão, né? Que é a bipolaridade, e tantos outros. Então eu fui encontrar respostas que eu buscava muito mais na metafísica das doenças, muito mais na psicossomática, muito mais no estudo, né, desse ser de uma forma integral. Como é que é o seu corpo astral? Esse sujeito, ele tá à mercê de que energia em volta dele? Ele é uma pessoa que é cuidado, no caso de uma criança, ela é cuidada para sempre receber boas energias. Em que área ela transita? Ela transita numa área de energia muito densa, muito baixa. O que isso significa? É muita briga? É muito desentendimento? É o quê? Né? Essa criança, esse jovem, a família, ou quem cuida deles, iniciou neles a fé, nem que seja nele mesmo. Iniciou neles que existe realmente algo que a gente de repente nem sabe dar nome, mas que está aí para a gente desvendar, para a gente conhecer, e que muitas vezes, na hora de um desespero, é a quem a gente recorre para dar uma força, né? A espiritualidade, quando você trabalha com ela, veja bem, cada um tem o seu credo, eu não estou falando disso, eu estou falando da espiritualidade enquanto você trabalhar com a sua criança, com o seu jovem, a fé, nem que seja nele mesmo, a fé de que ele é capaz, trabalhar valores humanos universais, tá? Porque assim, tem muita gente que se diz ateu e que é infinitamente melhor do que muita gente que se diz religiosa. Porque tem princípios, tem valores, né? E que aquela pessoa abraça para si e para o outro, tá? Então, foi justamente nos estudos e na minha formação holística que eu comecei a encontrar as respostas que eu tanto buscava e que aqueles responsáveis que estavam junto nesse novo olhar psicopedagógico, né, sobre aquela criança ou esse jovem, e que eu pude trazer esses complementos para o acompanhamento psicopedagógico e que a gente começou a ver resultado, fez toda a diferença, né? E aí você comenta com olha, você sabia, tá fazendo aromaterapia. Nossa, eu ponho a Dani indicou, né, o óleo essencial de laranja para botar pertinho, bem sutil, quando ele vai estudar, e não é que ele consegue ficar mais concentrado. Então, quando a família começou a perceber, né, que a terapia holística, a visão do outro como um todo só traz melhoria, só traz ganho, caramba, aí é a família também que quer, né? Como eles dizem, a gente também precisa de tratamento, tá? E aí, gente, juntando isso tudo e com esses seres que foram chegando, essa nossa transição planetária também, né? Claro que se a Terra também está evoluindo, quem está nascendo aqui para ajudar essa Terra a ficar cada vez melhor? Quem são esses seres? Que a gente diz assim, nossa, essas crianças sabem mais do que a gente. Quantas vezes? Né? Eu falei com vocês da minha neta sobre o celular no vídeo da semana passada. Então, assim, que seres são esses, né? E aí, gente, foi que eu fui chegando primeiro perto das crianças Violeta,
das crianças índigo e das crianças cristal, tá? E aí eu não vou negar para vocês que ao me deparar com esse conhecimento, foi que eu consegui perceber diante das características que eu, Dene, sou um ser índigo com alguns traços cristal, né? E aí eu não posso aqui nesse vídeo deixar de manifestar a minha profunda gratidão a 3 autores em particular que muito me ajudaram nesse mergulho desse novo ser humano que está aqui entre nós, né? Que é a Ingrid Canete, né? Uma brasileira maravilhosa, que tem uma linguagem tão acessível, ainda mais para quem é leigo. A Ingrid tem uma forma de falar que é maravilhosa. A Teresa Guerra também, tá? Então são 2 autoras brasileiras. E também foi a minha primeira leitura, digamos assim, toda esquematizada, um estudo mesmo todo esquematizado, que foi com a Lee Carroll, né? Uma norte-americana. Então eu não posso deixar aqui de expressar minha gratidão a essas 3 pessoas maravilhosas que me ajudaram muito a entender e ampliar cada vez mais o meu conhecimento, a minha visão e até o saber lidar com esses novos seres que aí estão, tá? Fica essa gratidão e esse conhecimento, né, tão ampliado que hoje eu tenho. Olha, quando eu digo tão ampliado, me entendam, ainda tem muito a ampliar, tá? A cada dia a gente vê assim, eu ainda tenho mais a aprender. E eu acho que isso está em toda a área, né, gente? Com um desenvolvimento vertiginoso que a gente está vivendo, eu acho que qualquer área do conhecimento, qualquer profissão, está exigindo dos seus profissionais atualizações constantes, né? Formações continuadas, certo? Então, gente, o que acontece? Diante disso, pelo menos para mim e para alguns colegas com quem eu já tive a oportunidade de conversar, e não só psicopedagogos, viu? Eu também estou falando de psicólogos, estou falando de alguns neuropsiquiatras infantis, que já estão percebendo também, porque está chegando para eles, né? Com certeza que foi necessário iniciar o processo, foi do que eu coloquei aqui, de questionar, de redimensionar, de reconceituar os meus preceitos anteriores, as terapias, né, e teorias que até então a gente dispunha em relação à educação, em relação ao próprio desenvolvimento do ser, né, a pedagogia e a psicopedagogia, certo? Então, quero concluir hoje, né, esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: a psicopedagogia para mim já é fato. Eu não tenho mais como fazer um trabalho psicopedagógico que não seja holístico, ou seja, eu não tenho mais como avaliar, acompanhar, atender uma pessoa sem eu ter um olhar integral sobre ela, né? Sem eu ter um complemento de alguma terapia holística para ela, tá? Então eu vou encerrar com um exemplo aqui rápido para vocês. Há pouco tempo, um adulto pediu minha ajuda porque estava iniciando uma síndrome do pânico, tá? E veja bem, tem acompanhamento, tem o seu psiquiatra, tem o seu psicólogo, então a pessoa realmente que se cuida, tá? Mas só que ela já tinha falado com o psiquiatra, com o médico, com isso, com aquilo, e nada estava resolvendo. E como ela faz um trabalho holístico comigo, uma terapia holística comigo, ela pediu minha ajuda. Imediatamente fomos, né, para uma chamada de vídeo, a gente conversou. Por incrível que pareça, né, fizemos um trabalho respiratório e eu encaminhei uma limpeza básica, simples, que eu até aprendi com a Lu Gamache, dos chakras.
qual não foi assim minha felicidade quando umas 2 horas depois ela me manda um áudio lindo que eu tinha conseguido tirá-la da crise do pânico, né? Então veja bem, não foi a Dani que tirou, né? Foi o que eu encaminhei para ela fazer que ajudou. Então esse é só um exemplo para vocês perceberem que aqui não tem nenhuma fantasia, não tem nenhuma mágica, né? Magia é uma coisa, mágica é truque. Então não tem nenhum truque, né? O holismo, na verdade, é uma grande alquimia. Por quê? Porque a gente trabalha com energia. Então você tem um conhecimento do outro e você aprofunda mais um pouquinho essa energia do outro, a gente só pode chegar no sucesso em relação ao outro, tá? Então, no próximo domingo, nós vamos começar a conhecer mais. Nós, no próximo, vamos conhecer a criança violeta, a criança índigo e a criança cristal, tá bom? Até lá, ótima semana para vocês.